A islamização é uma via de mão única. Nenhum lugar no mundo jamais se tornou menos islâmico. Apenas o oposto, cada vez mais islâmico. E isso não está acontecendo de forma orgânica, é planejado. Esse é um princípio central na ideologia islâmica. Para muitos fiéis, o Islã é uma solução total, religiosa, política, social e econômica. O Islã divide o mundo em Dar al-Islam, terras onde o Islã governa, e Darb el-Harb, terras de guerra. Isso é bom? Isso é ruim? Deixe-me apresentar alguns dados e você decide. Dos 10 países onde os cristãos enfrentam mais perseguição, 9 são de maioria muçulmana ou têm perseguição realizada por grupos muçulmanos. Entre os 20 países onde é pior ser gay, 17 são de maioria muçulmana. Na grande maioria dos países de maioria muçulmana, não há democracia real, nem liberdade política ou religiosa e pouca liberdade de expressão ou de protesto. É por isso que raramente se ouve falar de minorias prostituídas em países muçulmanos. Eles têm medo de se manifestar. A triste ironia é que os piores lugares não recebem atenção, enquanto as sociedades livres recebem toda ela. E os números falam por si. No Iraque e na Síria existiram outrora grandes e antigas comunidades cristãs. Quase esgotado. Na Turquia, há um século, os cristãos representavam cerca de 20% da população. Hoje, quase nenhum resta. Antigamente, existiam grandes comunidades hindus no Paquistão e no Afeganistão. Muitas delas foram exterminadas e eu nem sequer mencionei os judeus. Centenas de milhares viviam em estados árabes até a Nakba judaica. Uma vez que uma região se torna majoritariamente muçulmana, nenhuma minoria pode realmente prosperar. Existem países de maioria muçulmana onde trazer o Novo Testamento é ilegal. E se alguém em um país muçulmano simplesmente tentar conversar com um muçulmano sobre outra religião, pode arriscar a própria vida. Agora, vamos olhar para a Europa Ocidental, onde as comunidades muçulmanas estão crescendo. Deixando a correção política de lado, vamos falar de fatos. A violência aumentou ou diminuiu? As mulheres europeias estão mais seguras ou menos seguras? Os dados são muito claros. Se você discorda, me mostre uma pesquisa que diga que a Suécia se tornou mais segura para as mulheres por causa da imigração muçulmana. Ou que a segurança pessoal em Amsterdã, Londres ou Paris aumentou à medida que as comunidades muçulmanas cresceram. E se o que estou dizendo te deixa desconfortável aí na sua cadeira, inscreva-se no canal, porque meu próximo vídeo é sobre multiculturalismo. Parece ótimo no primeiro momento em que você ouve falar sobre isso, mas simplesmente não está funcionando. Lá no fundo você sabe disso. Você sabe, você quer viver com pessoas que compartilham seus valores fundamentais. Na África, a islamização acontece à força. Grupos jihadistas islâmicos mataram dezenas de milhares de cristãos, queimaram igrejas e forçaram conversões na Nigéria, Chade, Sudão e Etiópia. Quase nunca se ouve falar disso na mídia, e os estudantes americanos não protestam, porque isso não se encaixa na narrativa distorcida e racista da esquerda. Imagino que quando pessoas pardas matam pessoas negras, é simplesmente demais para seus amigos brancos privilegiados assimilarem, então acaba sendo ignorado. E os cristãos na África pagam o preço. E existe outro tipo de jihad branda. Imagine se alguém encontrasse um documento de um movimento religioso judaico que detalhasse como os judeus dominariam o mundo com um plano passo a passo. Iria explodir. Mas quando surge um documento mostrando como a Irmandade Muçulmana planejava islamizar o Ocidente, silêncio. Mesmo enquanto sua estratégia se desenrola. Em 2004, uma prisão inesperada na Virgínia revelou um dos documentos mais reveladores que você provavelmente nunca ouviu falar. Ismail el-Barassi, um arrecadador de fundos no ZEWA, para o Hamas, foi detido. Os investigadores encontraram documentos ligados às operações da Irmandade Muçulmana na América do Norte. Um memorando se destacou.
Ele descrevia uma estratégia assustadora para destruir a civilização ocidental por dentro, não com bombas, mas através da cultura. Eu sei que parece um pouco conspiratório, então vou deixar o documento e outros papéis apreendidos linkados abaixo. O que chama a atenção é o quão profundamente a Irmandade Muçulmana entende como a América e o Ocidente funcionam. Isto é do documento. O processo de assentamento é um processo jihadista civilizacional, em todos os sentidos da palavra. Os irmãos muçulmanos devem entender que seu trabalho na América é uma espécie de grande jihad, eliminando e destruindo a civilização ocidental por dentro. E sabotando sua miserável casa com as próprias mãos deles e com as mãos dos crentes, para que ela seja eliminada e a religião de Deus seja vitoriosa sobre todas as outras religiões. Sem esse nível de compreensão, não estamos à altura desse desafio e ainda não nos preparamos para a jihad. É o destino dos muçulmanos realizar a jihad e caminhar onde quer que estejam e onde quer que cheguem, até que chegue a hora final. E não há como escapar do destino, exceto para aqueles que escolheram ser negligentes. Eles sabem que não podem vencer de fora para dentro. Se eles declarassem guerra e dissessem, estamos forçando o Islã sobre vocês, isso não funcionaria. O que funciona na África não vai funcionar nos Estados Unidos. Os EUA são fortes militarmente, mas as democracias ocidentais podem ser corroídas por dentro. E as sementes plantadas pela Irmandade Muçulmana estão dando frutos agora. Centros islâmicos, cherokees, programas culturais, treinamento de professores, mesquitas e influência universitária. Não é coincidência que os protestos anti-Israel tenham começado nos campi universitários. Jovens americanos acham que fazem parte de um movimento de libertação. Eles não percebem que estão sendo usados. Pense por um momento, por que o Catar investiu 5 bilhões de dólares em universidades dos Estados Unidos? Universidades? O Catar realmente quer ajudar os estudantes americanos? Como o Ocidente é aberto a outras culturas, ele foi alvo da Irmandade Muçulmana e de outros grupos jihadistas como um centro confortável. Basta ouvir o que disse o ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos. Deixe-me dizer isso em inglês para que você possa entender o que estou dizendo. Eu tenho tradução. Não, eu sei que você tem tradução, mas só quero ter certeza de que você entenda corretamente. Vai chegar um dia em que veremos muito mais extremistas radicais e terroristas saindo da Europa por falta de tomada de decisão, por tentarem ser politicamente corretos, ou por presumirem que conhecem o Oriente Médio, que conhecem o Islã e que conhecem os outros muito melhor do que nós. E me desculpe, mas isso é pura ignorância. Ele falou em inglês, para que as pessoas no Ocidente o entendessem. Mas o problema não é a língua, é a narrativa dominante e ingênua no Ocidente. O objetivo final da jihad suave não é diferente da jihad que já conhecemos. Se o Ocidente não mudar sua abordagem, os países ocidentais podem em breve se parecer com a Síria, o Iêmen e o Afeganistão. Já existem partes de cidades na Europa Ocidental que se assemelham mais a Damasco ou Cabul do que as cidades europeias. Isso é ruim? Bem, se você se importa com os valores ocidentais, democracia, liberdade de expressão, sim, isso é uma péssima notícia. O primeiro passo é expor isso, falar sobre o assunto e exigir ação. E algo que você pode fazer, apoie Israel. Como você viu nos últimos 2 anos, Israel está na linha de frente da luta contra os jihadistas. Esqueci de dizer, o Hamas faz parte da Irmandade Muçulmana. Israel é o único lugar no Oriente Médio onde as minorias, judeus e cristãos, não apenas sobrevivem, mas prosperam. Isso enlouquece os jihadistas. Se você tiver condições de doar e apoiar, por favor, faça-o. Como sempre, deixarei abaixo um link para a organização Meir Panim, que ajuda soldados israelenses e, não menos importante, suas famílias. Até o próximo vídeo. Yalla, tchau!